Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Alexandre Passos e eu quero dar o meu depoimento. Hoje é aniversário de 35 anos da Igreja Evangélica Rio Joga Viva. Né? Hoje comemora-se dia 2 de março de 2021, comemoramos 35 anos. E eu hoje vou contar para vocês, dar o meu depoimento. Então, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo é relacionado a minha experiência na Rio Joga Viva. Cada um tem a sua experiência, cada um certamente tem a sua história na Rio Joga Viva. Mas eu tenho a minha história. E a minha história é muito longa, então tem muita coisa. Então, se você tem paciência para ver um vídeo de aí mais de 30 minutos, assista, é curioso, tem bastante curiosidade. A minha experiência na Rio Joga Viva e tudo que eu vivi e que vivo na Rio Joga Viva até hoje, desde 1984. Então, acompanhe aí o nosso vídeo. Aliás, um detalhe que eu já começo falando sobre a chegada do bispo no Brasil depois de estar 4, 5 anos nos Estados Unidos. Então fique com a gente aí, fique aí com o vídeo e veja nosso depoimento aí. Deixa eu ver. Quando o pastor Braulio voltou para o Brasil, e eu lembro exatamente o dia que ele foi na Igreja Peniel, eu estava sentado lá na Igreja Peniel, pastor Barbosa, Antônio Barbosa Lima, tia Lília, beijo tia Lília. Eu lembro que eu estava sentado lá na galeria, como sempre, ali sentadinho do lado da minha mãe, e eu lembro da chegada do pastor Braulio no Brasil, e ele todo de branco, né, lá no palco da Peniel, contando as suas experiências lá na América. Eu lembro que ele estava vestindo um terno branco, nunca me esqueço disso. E interessante que criança, né, de 11, 12 anos, criança, eu era meio tontinho mesmo. Ele falava algumas palavras em português e outras palavras em inglês, eu não sei qual é. Eu até brinco que hoje eu não sei se é um charminho para as garotas, que ele era solteiro, ou se de repente ele não conseguia falar algumas palavras em português, né? Ficou 4 anos lá, 4, 5 anos lá. E aí eu lembro disso, é uma coisa que eu lembro bem. Mas voltando aqui, gente, e aí o pastor foi pastorear uma igreja, eu tô pulando aí muita coisa, pastorear uma igreja em Cascadura. Cheguei aí nessa igreja com meu pai e com minha mãe, ainda na Peniel. Eu lembro que nós fomos lá em Cascadura, mas pula para 86, foi o ano que eu me batizei na Rio Joga Viva. Né? Foi o segundo batismo, né? Junto comigo batizou o Robson, a Margarete. Né? A igreja foi fundada em 1986 e nós somos, a minha família, no caso eu e meu pai, somos membros fundadores. Meu pai é o número 3 e eu sou o número 11. Existem, eu não sei, eu sempre confundo, são 19, são 23 membros fundadores. Tem muita gente, não vou citar que eu posso errar o nome de alguém e posso ser injusto. Então, eu lembro muito bem quando a igreja começou, né? Ali na casa da mãe do pastor Braulio. Eu lembro que quando o pastor Braulio me ensinou as primeiras notas no teclado, ele me ensinou o dó, fá e o sol e começou a me ensinar essas coisas. Eu lembro que eu sentei lá dentro do piano da mãe dele e ele me ensinou as primeiras notas musicais. E depois, obviamente, o Armênio também me ajudou muito. Eu sou muito grato ao Edson também, que me ajudou muito. Mas eu lembro que as minhas primeiras experiências na música foi o pastor Braulio que me ensinou. Então eu sou muito grato a ele. Não só por isso, porque quando a igreja já... eu tinha uma profunda amizade com a Ana Cristina, minha amiga. Tinha muito gibi, eu gostava de ler gibi, a gente lia gibi. A gente teve muita aula de escola dominical com a pastora Valéria, né? A Cristina era um pouco mais nova que eu, então eram 2 crianças que tinha na igreja, né? O Jackson ainda não estava na igreja ainda, foi no início mesmo, 86, 87. Minha mãe era viva ainda e a gente participava dos cultos. Eu lembro de todas essas histórias do meu primo Darcy, que se perdeu, o pastor Pinheiro teve uma revelação com ele, que a minha tia teria uma resposta, ela teve a resposta exatamente na revelação, nunca me esqueço. Eu também esqueço das vigílias ali na casa da irmã Neide, aquelas cadeiras azuis, as vigílias que a gente fazia ali. Eu dormia, na verdade é que eu dormia as vigílias todas, as vigílias de jovens. Na época, eu acho que a Margarete era a líder de jovens. Eu lembro quando nós fomos evangelizar, fomos na casa do Josias, evangelizar o Josias. Fomos lá falar de Jesus para ele, porque o Joaquim já tinha evangelizado na escola, já tinha ganho o Matias, né, que vocês conhecem, para Cristo, e já era da nossa igreja, já estava frequentando. E eu nunca esqueço do dia que eu fui com, eu acho que foi a Márcia, não, foi
Foi a Cíntia, foi a Denise, inclusive a Denise fez aniversário essa semana. Denise bastante. Cíntia, Denise, eu acho que Margarete e eu acho que Márcia. Não sei se a Márcia foi, mas eu sempre confundo isso aí. Então, assim, a vida do Josias foi muito importante porque eu lembro que o Josias, o presbítero Josias, eu falo Josias que a nossa amizade é antes da igreja, e o presbítero Josias tinha muitos discos de Legião Urbana, né? Josias sempre foi muito radical nas suas decisões. Nunca me esqueço, cheguei na casa da tia Nena, né? Dona Severina, mãe dele, do Joaquim e da Rosilda, e ele tacou fogo nos discos todos. Tacou fogo nos discos todos. Então, assim, foi muito engraçado, né? E falava, e tacava fogo e falava, não quero mais saber dessa porcaria. Tinha se convertido e ele é radical. Outro detalhe, já estou falando do Josias, outro detalhe que eu lembro muito legal do Josias foi a primeira vez que o Josias foi pregar na mocidade da Rio de Água Viva. Eu lembro que meu pai emprestou um terno para ele foi lá em casa, e meu pai emprestou um terno para ele, foi todo bonitão lá, para pregar, primeira vez na mocidade. Então são essas coisas, essas lembranças que não se pagam, né? São lembranças que eu passei na Rio de Água Viva. Então é impossível não ser grato a Deus pelo aniversário da igreja hoje. Nunca me esqueço da oração que a gente tinha tarde com Deus ali, na Marechal Trompovski, né? Uma ocasião em que eu saía da escola e ia para a igreja para orar com a pastora Terezinha, e a gente orava, uma das nossas orações era a salvação do esposo da irmã Terezinha, né? Jaumir. Mas voltando um pouquinho ali na casa da irmã Neide, eu lembro de uma ocasião, uma história interessante, foi quando a primeira vez que eu vi a Margarete, né, uma irmã nossa, a Margarete Marques, entrou na igreja e ela era muito jovem, fazendo faculdade, mas estava naquela maluco beleza, né? Eu lembro que ela chegou, deu um sorrisão pra mim, e pegou na minha mão, que tinha que fazer uma oração de mãos dadas, ela pegou na minha mão e deu um sorriso. Eu tinha 13, 14 anos. Isso me marcou, foi a simpatia da Margarete. E depois, no mesmo dia, nesse dia foi o dia que ela aceitou Jesus. Hoje é uma serva de Deus abençoada, está sempre aí na internet, sempre dando palavras abençoadoras, né? Margarete. Eu lembro do Fernando, do Paulo, que chegaram na igreja. Lembro do dia que eles chegaram. Não lembro do Luiz Acácio, mas lembro dos trabalhos no Catubi. Fui muito ao Catubi, né? Dirigi muitas células. Já na Marechal Trompovski, participamos de um coral, que tinha um coral pequeno, era um coral muito bom, que cantava um tecladinho antigo, um tecladinho que o irmão da pastora Valéria deu para a igreja. Foi naquele teclado ali que eu comecei a aprender a tocar teclado, e eu nunca me esqueço, eu estava dirigindo uma célula lá em casa, célula viva lá em casa, e o pastor Braulio e meu pai chegaram, a célula já estava na pregação, e foi o meu primeiro teclado que eu ganhei, foi o pastor Braulio e meu pai que me deram, meu primeiro teclado, o teclado Cássio. Nunca me esqueço, quando eles chegaram com o teclado no meio da célula e me deram o teclado, eu já estava tocando. A igreja, inclusive, é outro motivo de gratidão que eu tenho com a igreja Rio de Água Viva, com o bispo. A minha primeira aula de piano, ou minha primeira professora de piano, que me deu aula, a igreja pagou para mim, para que eu investiu em mim, para que eu aprendesse instrumento musical, porque ela carecia. Minha mãe passou mal numa noite e veio falecer em 87, 88, acho. E aí, nós éramos da Rio de Água Viva já, né? Eu tinha 84. E aí foi muito traumático para mim. Eu tive uma adolescência muito traumática com a morte da minha mãe, que eu era muito grudado na minha mãe. Foi muito triste para mim, foi muito pesado, foi punk para mim, foi puxado. E eu só fui saber na década de 90 que o pastor de púlpito, né? Mais uma vez aí a minha gratidão ao bispo, ao coração bondoso do bispo, ele falou de púlpito, né? Irmãos, o irmão Alexandre ficou órfão de mãe, perdeu a mãe. Então os irmãos acolham o irmão Alexandre nas suas casas, chamem para almoçar, chamem para jantar, por isso que o Alexandre é abusado assim. Vocês acostumaram mal a ele. E aí, duas famílias me acolheram mesmo, sabe? Duas famílias, eu quero aqui agradecer essas duas famílias. Eu sempre agradeço, eu sempre agradeci eles. A primeira família foi o pastor Luiz, e a Luciane, a Luane era pequenininha, tinha 2 aninhos de idade, era novinha. E ali o pastor Luiz botava os vídeos para mim, eu assistia, comecei a gostar de rock através do pastor Luiz. A outra família que ouviu aí a orientação do bispo, do pastor Braulio, foi a dona Zumira, saudosa, tia Zumirinha, como chamava, né?
tia Zumeirinha, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu agradeço pela vida dela, que ela já faleceu, né? Ela, seu Gonzaga, já falecidos. Na década de 90, nós fomos para o Colégio Pedro II. Eu posso estar errando alguma coisa, mas na década de 90 fomos para o Colégio Pedro II. E ali a igreja cresceu muito, né? Nós tínhamos congregações. Eu dirigia uma célula viva na casa da Dona Zulmira. Existia a célula viva na Mangueira, na Formiga. E era um trabalho muito bom, porque a nossa igreja tinha uma estrutura de célula viva. Quando a célula viva ela explodia, a igreja tinha essa forma de trabalhar. Quando havia condições, aquela célula viva ela se tornava uma congregação. Isso aconteceu com a Mangueira. A Mangueira ela se tornou uma congregação. Rio Joga Viva encheu. Foi lá onde se converteu o Henrique. E eu lembro exatamente o dia que o Henrique se converteu. Nunca me esqueço, o dia que o Henrique se converteu. E aí vieram o pastor Gilsonês, Gilcineia, vieram a galera do Catubi, o pessoal de Cidade de Deus. Eu lembro exatamente do Bira, eu lembro de todo mundo. São boas lembranças ali no Pedro II. E quando a gente estava no Pedro II, eu conheci uma menina na igreja de Nova Vida. Aí comecei a visitar a igreja de Nova Vida. E aí, à tarde, nosso culto da tarde, eu nunca me esqueço que eu cheguei com a Kátia no Colégio Pedro II, e a minha madrinha do meu coração, saudosa Dona Zulmira, falou: "Oi, Alexandre, tô trazendo a namorada para a igreja?" Ela não era minha namorada, era minha amiga, mas eu estava interessado nela. E ela acabou se casando comigo, a minha esposa, né? E acabou a Dona Zulmira sendo minha madrinha de casamento. Mas são essas coisas que aconteceram na Rio Joga Viva, né? São essas histórias que aconteceram comigo na Rio Joga Viva. Depois veio uma fase de eu viajar na Rio Joga Viva e nas comunidades, pregar na década de 90, preguei muitas comunidades, São Vicente, mas São Vicente, São Vicente e São Pedro Aldeia, né? Em Campo Redondo, em ação. Mas a verdade é que assim, a minha experiência com a Rio Joga Viva foi uma experiência de oportunidades. O que eu quero mostrar para vocês é que eu tive oportunidades aqui, e tenho oportunidades aqui. Aqui é um lugar de trabalho, é um lugar que você tem abertura para trabalhar, você tem oportunidade de trabalhar. Você não vai ficar parado aqui. Você talvez não tenha uma função, um carro, né? Aquele nome, mas trabalho tem. Mas quem quer trabalhar, ele trabalha com nome e sem nome, né? Então eu fui pregar em São Vicente, eu andei de bicicleta para pregar em São Vicente, eu peguei chuva, muita coisa, e passei por experiência, né? A história dos pirilampos que o bispo conta, eu estava lá. A história do endemoniado, né? Eu estava lá, aquela famosa vigília em que os vagalumes dançavam no ritmo da música. Nunca me esqueço, o pastor Dejair e o João Carlos começaram a cantar uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e aquela música se tornou um hit da nossa igreja durante muitos anos. Da década de 90 toda, essa música virou um hit na nossa igreja. Um violão com 2 notas musicais que o pastor Dejair sabia tocar, ou aparentemente sabia tocar. Ele começou a cantar: Emmanuel, Emmanuel, é Deus conosco, é Deus conosco. Rapaz, aquilo foi uma super vigília. Eu nunca me esqueço do pai da Silvina e do Silvio, eu tocando teclado, né, nessa vigília. Depois o teclado, ajeitaram o teclado pra mim, aí eu comecei a tocar teclado, eu toquei sei lá, de meia-noite até 5 horas da manhã sem parar. E eu fiquei tão cansado de tocar, porque não tinha mais ninguém para tocar. Tinha o violão, o pastor já tocando comigo. Mas eu nunca me esqueço, o nosso saudoso irmão Silvino, ele encostava em mim, ele e o Luiz Acá chegava perto de mim: "Não deixa essa sanfona." Ele botava um som de sanfona no teclado, né? E eu nunca me esqueço, né, que ele falava assim: não para essa sanfona não, Deus está nesse negócio. Olha, eu nunca toquei tanta música pentecostal na minha vida, de meia-noite até 5 horas da manhã, sem parar. Olha, e Deus me sustentou, não sei como, mas era muito Emmanuel, era muito é fogo, e o fogo caiu, e várias histórias eu tenho certeza que o bicho pode contar para vocês. A minha história na Rio Joga Viva são essas histórias. Nos congressos que nós aí desenvolvemos, organizamos congressos, nós começamos com um congresso chamado Congresso Jovem Rio Lagos, 1992, Congresso Jovem Rio Lagos. Nós fizemos esse congresso, trouxemos um montão de gente do Rio, alugamos um ônibus de carreira e viemos do Rio e fizemos um congresso. E com o tempo, em 93, nós chamamos já o pastor Rafael todo ano estava lá com a gente, pregando. Outros anos nós tivemos um congresso Jovem Rio Lagos. A igreja, depois de um tempo, assumiu o Congresso Jovem Rio Lagos, e aí depois se tornou o Congresso Rio Lagos, né? Mas até então a gente fazia a organização desse congresso, depois o Ministério assumiu a responsabilidade desse congresso. Na Rio Joga Viva eu aprendi a tocar um pouco de instrumento, não tanto, mas tocar um pouco para ajudar. Preguei muito na Grisa, preguei no Angelim, preguei em São Vicente de Paula,
que eram locais que eu tinha oportunidade, e Campo Redondo, que eram lugares que eu tinha oportunidade, como eu estou te falando. A Rio Jova Viva, ela dá oportunidades, ela abre oportunidades para quem quer trabalhar. Se você está na Rio Jova Viva, você vai ter oportunidade para trabalhar, vai ter oportunidade para pregar, porque igreja nenhuma, é muito difícil. As igrejas, para você pregar, é muito difícil para você pregar. Subir púlpito, quantas vezes eu fui convidado para pregar e eu tinha as minhas mensagens. Aqui eu aprendi a preparar aula, aqui eu aprendi a dar aula, aqui eu aprendi a ler a Bíblia de forma correta, a ser sincero no coração para as almas perdidas. Aqui eu aprendi muita coisa, né? E aprendo até hoje, né? Aprendo com as pessoas, aprendo com o pastor, com a liderança, com os obreiros. E quero dizer, os obreiros de Rio Jova Viva são heróis, os obreiros de Rio Jova Viva são verdadeiros heróis, servos de Deus que não desistem mesmo diante de possíveis dificuldades que apareçam no caminho. Deus tem sido fiel com vocês, porque vocês são sinceros. A nossa igreja, eu tenho um orgulho, e até peço licença a vocês para dizer que eu tenho um orgulho de saber que os obreiros dessa igreja, eles não são mau caráter. Os obreiros dessa igreja não têm interesse por dinheiro, não têm interesse por ficar rico ou enriquecer a custa das pessoas. São pessoas sinceras. E quanto a essas, o meu respeito a todos os obreiros de igreja. Vocês são bênção. Vocês são bênção na vida dos membros da igreja. Os membros da igreja devem aplaudir vocês. E nada disso teria acontecido sem o apoio do bispo. O bispo, ele dá o apoio dele. Às vezes às vezes você pode achar que porque ele tem que estar presente para dar o apoio. Às vezes ele está presente, mas quando não pode estar presente, só o fato de ele permitir que você faça o trabalho, só o fato de ele permitir que você pregue, só o fato de ele permitir que você fale de Jesus, que você evangelize, que você faça uma célula, que você dê aula, já é um apoio, é uma parte do apoio. Talvez não seja o apoio que você queria, mas saiba que você tem sim esse apoio, né? Eu falo isso porque eu estou contando para vocês aqui uma coisa muito longa, não sei quanto tempo já daqui, já tem mais de 20 minutos que eu estou contando aqui a minha história na Rio Jova Viva, entende? É isso, é uma igreja que dá oportunidade, é uma igreja que eu passei muita coisa, é uma igreja que na década de 2000 nós fazemos muitas peças aqui na igreja, e eu nunca me esqueço da peça, que o Martins era pequeno, era um garoto pequeno, sei lá, eu acho que ele tinha 10 anos, Martins era fofinho. Martins é uma pessoa maravilhosa, um rapaz que eu sou padrinho de casamento dele, ele é um dos meus xodós, né? Os meus padrinhos todos são meus xodós, né? Eu amo incondicionalmente meus padrinhos, meus afilhados de casamento. Eu tenho um carinho incondicional por eles. E eu lembro do Martins na peça, eu lembro da Cirla, eu lembro... O que dizer das logomarcas Rio Jova Viva, né? A primeira logomarca que eu fiz foi exatamente... Não foi a logomarca... Eu não lembro se foi... Eu tenho a impressão de que não foi a logomarca da igreja, foi uma logomarca da soja. Eu acredito que tenha sido, pode ter sido, eu não lembro muito bem, porque eu acho que a logomarca da igreja fiz em 94. O bispo me chamou e falou que queria fazer uma logomarca e tal. A gente usava uma logomarca da antiga, mas o pastor Braulio falava de um sonho dele, né? Ele tinha tido um sonho, uma revelação, na verdade, do sol nascendo e a luz do sol batia nos trigos. E existiam os trigos que estavam secos, sem vida, sem energia, sem vitalidade. E aquela luz do sol batia nos trigos, e os trigos que estavam queimados, estavam abatidos, que estavam secos, eles começavam a ser nutridos por essa luz do sol. E eles ficavam em pé e tinham saúde. E eles estavam no rio, né? Aquele sol estava nascendo no rio, aquela luz do sol vinha. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa. E aí nós criamos a logomarca Rio Jova Viva, que é essa que você conhece, né? Depois nós começamos a fazer as criações da logomarca da soja. Eu tenho dúvida aí se foi a primeira, a segunda, mas a da soja. Eu lembro que eu peguei uma águia de uma cor só. E aí eu escrevi soja, SOJA, Sociedade de Jovens e Adolescentes. Primeira logomarca. Aí depois nós fizemos outra águia, fizemos uma águia já mais bonita, né? E as águias foram surgindo, né? E hoje a logomarca também é bonita, quero deixar claro aí que a logomarca de hoje é uma logomarca que foi criada a pedido nosso. Quando nós, em 2013, dirigimos a Mocidade, eu encomendei para o Igor, nosso querido fotógrafo e artista. O Igor é um grande artista, que chegou na nossa igreja, adolescente, para fazer essa logomarca. Ele fez a logomarca, fez vários modelos. Eu fiz uma enquete entre jovens, e os jovens escolheram a logomarca que hoje está aí até hoje, a logomarca da soja que vocês gostam tanto, né? Criação do Igor.
É um outro artista daqui da nossa igreja que deve ser valorizado. Falar sobre mocidade, eu não posso esquecer de falar da mocidade. Eu já falo com vocês sobre a mocidade. Olha, eu lembro de quando nós inauguramos o grupo de dança da igreja, que foi no ano de 2000. Em 2000, nós tínhamos o nosso primeiro grupo de dança, que foi a Daiane, ou Diana, do Henrique. Olha, pasmem vocês, foi a Débora, filha do pastor. Quem mais? Foi a Luane e foi a Claudiane. Foram as meninas que dançaram. Gente, eu não sabia dançar, né? Então a gente improvisou uma dança, elas mesmas também ali, eram muito criativas, e eu só sei que saiu a dança. No ano de 2000, né? Ali, de certa forma, inauguramos ali o grupo de dança da Rio de Janeiro. Eu fazia muitas peças, né? Eu inventava uns negócios lá. Sempre quem me ajudava era Jalmir. Jalmir é uma bênção na minha vida. Tá vendo como é que é a igreja, essa comunidade, essa unidade? Então, nós fizemos essa logomarca, das senhoras foi bem mais tarde. A pastora Valéria, a gente conversou com a pastora Valéria, e ela falou sobre copo de leite, eu acho que é essa flor, e nós fizemos algo um pouco clássico, colocamos ali uma flor, nossa logomarca da Somif. Dos homens acumulados de bênçãos, queríamos dar uma ideia de força, né? Então criamos uma logomarca também. Algumas coisas a gente criou aí de logomarca da igreja. Então, outra coisa que a gente viu e que a gente recebeu na Rio Joga Viva como missão e que cumprimos foi a escola dominical, a escola bíblica dominical, a criação das lições das bem-aventuranças, e essa aqui é uma das lições que nós fazemos. Lições EBD, era assim, gente. Implantamos a revista Escola Dominical em 97, para 98. Josias fez todas as lições, escreveu todas as lições, verdade seja dita, né? E foi uma das melhores lições que a gente viu, porque nós pegamos o ano todo, nós dividimos as bem-aventuranças no ano todo. Então, dividimos pelos números de domingos que tinham, que seria dado. Em 2003 eu fui para Bom Sucesso, trabalhei lá durante 2 anos com o pastor Ney, 2 ou 3 anos trabalhei com o pastor Ney lá no Bom Sucesso, fizemos trabalhos lá, fizemos os festivais, eu não posso me esquecer dos festivais de música que nós fizemos pela Rio Joga Viva, pela Soja, né? Tivemos o festival de cultura cristã, trazemos bandas aqui na igreja, e depois nós fizemos o Projeto Agito, né? Já no ano 2000 e pouco, o Projeto Agito, 2001, eu acho, Projeto Agito primeiro, e o segundo Projeto Agito foi em Bom Sucesso, em que nós fizemos uma espécie de uma competição de dança entre os grupos de dança da igreja, que nós fizemos as camisas, cada comunidade com uma cor, foi interessante, foi curioso, foi legal, veio muita gente, foi uma bênção. E nós viemos em 2007 de volta de Bom Sucesso para reassumir a equipe de louvores. Começamos a trazer o Daniel, né? O Daniel tinha 13 anos de idade, nós começamos a ensinar o teclado, e ele já começou. Eu lembro que eu botava ele do meu lado, eu tocava, ele tocava do meu lado, e nós começamos a fazer a transição dele para ele assumir essa posição de tecladista, né? Daniel, eu lembro que ele falava: não, eu nunca vou ser o tecladista. Ele: não, você vai ser o tecladista da igreja. Eu falava para ele: você vai ser o tecladista da igreja, você vai ser o líder de música da igreja. Eu falava isso para ele. Ele falou: não, tinha 13, 14 anos, garoto novo. José me perturbava, e ela dava aula pro Daniel, José me perturbava, e o José se tornou um grande baterista, e aí nós entramos na fase de que nós assumimos a equipe de louvor aqui no Rio, e o bispo contratou uma professora de canto, a professora Glaucia, agradeço muito, a professora Glaucia deu aula de canto pra gente. O Daniel tinha aula de piano com ela, ele ampliou, né? Eu fiz a introdução musical do Daniel, mas na verdade o Daniel fez conservatório, o Daniel aprendeu um piano clássico com a professora Glaucia, e o José aprendeu com o esposo da professora Glaucia.
da professora Glaucia bateria, né? Tinha aula no mesmo dia. E aí nós começamos a desenvolver, e a equipe de louvor estudava canto e melhorava a sua qualidade. Depois veio o seminário, os líderes, ou os possíveis líderes da equipe de louvor, nós solicitamos que eles fizessem seminário também. Eles fizeram o seminário, então hoje você tem formado no seminário o Daniel, o Jackson, o Silvio, que foi formado na mesma turma que eu, pessoas que são hoje líderes, né, nas suas igrejas e aqui na igreja. Né? Nós teve a equipe de louvor se prosseguiu, nós fizemos ali desenvolvemos um trabalho de equipe de louvor. Depois disso, em 2016, eu estou dando um pulo aqui, gente. Em 2016 eu entreguei a equipe de louvor nas mãos do Jackson, que realizou um trabalho, tem feito um trabalho juntamente com o Daniel. E aí se cumpriu o que eu falei com o Daniel, né? Daniel vai ser um dos líderes, vai ser o maestro dessa música, aí se cumpriu, né? A profecia que eu não falei dizendo que era profecia, mas acabou acontecendo, né? Mas, assim, graças, claro, o esforço dele, né? O esforço, é um menino muito dedicado, é um menino multimúsico, é muito parecido com o Pastor Braulio, é um menino que tem um coração na obra. José também tem um coração na obra, uma pessoa muito sincera, e está em boas mãos. O louvor da igreja está em boas mãos. E essa é a igreja Rei Jeová Viva, né? Hoje eu nem faço tanta coisa quanto eu fazia antes, mas sempre que sou convocado, me coloco à disposição do ministério. Sou Rio de Água Viva, né? Hoje ministro aulas, sou Rio de Água Viva até Deus dizer que eu não sou, mas enquanto Deus continuar dizendo que eu sou Rio de Água Viva, estou na Rio de Água Viva, me coloco à disposição do bispo, me coloquei à disposição da igreja, do ministério, para sempre estar ajudando com aula, com pregação, explicando alguém, ensinando alguém. E tenho aqui desenvolvido um trabalho aqui na área administrativa da igreja, um trabalho de secretário executivo, né? Mesmo fazendo questão de ter esse nome, mas a questão aí, tenho realizado um trabalho, ajudado o pastor, ajudado a igreja, crescido na graça do crescimento. Eu posso dizer que Rio de Água Viva me deu oportunidade. Se hoje eu tenho uma formação teológica, se hoje eu tenho uma formação eclesiástica, ou eu tenho alguma experiência com pregação, com missão fora do Rio, né? Eu agradeço a Deus porque Deus abriu essa oportunidade que eu fizesse esse estágio na Rio de Água Viva e que pudesse estar à disposição do ministério do pastor, à disposição, né? Então eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Hoje é dia de 35 anos da igreja Rio de Água Viva. Rio de Água Viva, feliz aniversário. Essa é meu depoimento gigante. Nem sei quanto tempo tá. Tchau, fica na paz.